Olá, eu me chamo Rafael Cardoso da Silva, sou estudante do curso de licenciatura em Letras na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. É, e vou falar um pouquinho sobre o estudo que eu venho desenvolvendo, vinculado à pesquisa da professora Gisele Sarti, a interface de saberes linguísticos e pedagógicos para aquisição e desenvolvimento de leitura e da escrita, pensando a formação do licenciando em letras e o processo de ensino e aprendizagem de língua materna no segundo ciclo do ensino fundamental. Eu vou falar um pouquinho sobre o trajeto que a pesquisa ela é, fez nesse decorrer desse último ano, apesar das dificuldades que nós encontramos graças à pandemia, que é um momento que todos nós estamos vivendo. É, e sobre como os estudos e leituras que fizemos levou minha pesquisa de um ponto inicial ao ponto em que ela se encontra hoje. Quando nós começamos os estudos juntos, quando eu me inseri, me vinculei à pesquisa da professora, a ideia inicial era fazer uma revisão sobre os olhares da psicologia cognitiva sobre a aquisição da escrita. Esse, inclusive, era o título da minha pesquisa. Com o passar do tempo e com as leituras que fomos realizando, porque em um primeiro momento fizemos leituras para aprofundar os nossos conhecimentos sobre os processos de alfabetização e aquisição da escrita. Nós visitamos autoras como a Ana Bustamante Bolca, como a Magda Soares, e uma série de outros autores que pensam essa questão. Uma das autoras que foi muito importante para mim foi a Ana Luísa Bustamante Molca, não que as outras não tenham sido, obviamente, mas no livro A Criança na Fase Inicial da Escrita, a Alfabetização como Processo Discursivo, a autora Ana Luísa Bustamante Molca, ela traz uma série de questões sobre os movimentos discursivos por trás dos processos de alfabetização. Para a autora, não se pode pensar no processo de ensino de língua materna sem colocar em jogo questões como quem lê, quem escreve, para que lê e para que escreve. Nas suas pesquisas desenvolvidas desde os anos 80, a Bustamante percebe, ao analisar crianças de diversos contextos socioeconômicos, que mesmo em condições restritivas e limitadas de referências, as crianças usavam sua experiência como base para interpretar signos escritos, o que evidenciou a inegável influência das condições de vida das crianças no processo de elaboração e construção do conhecimento de mundo. Então, com as leituras realizadas durante esse último ano, eu pude perceber não apenas a importância do contexto no processo de alfabetização e letramento, mas também a forma que esse processo se estende através da formação do sujeito como escrevente-leitor, graças ao conceito de letramento apresentado pela autora Magda Soares, que entende o letramento de modo muito mais amplo do que um conceito fechado de alfabetização como um processo que se encerra junto com os ciclos escolares que, teoricamente, os finalizariam. E, voltando novamente à Smolka, as pesquisas dela nos demonstram a necessidade de levarmos tais questões em consideração ao pensarmos o ensino de língua, especialmente no que diz respeito às fases iniciais de alfabetização. Não só graças à extrema importância da leitura e da escrita como atividade social em nossa cultura, mas também graças à evidente falha que experienciamos ao longo dos anos no ensino do uso efetivo da ferramenta, no caso, a escrita e a leitura. Ainda que no campo das políticas educacionais existam movimentos que buscam a democratização, tanto de uma quanto de outra. É, A partir dessas conclusões iniciais, e pensando no caráter interdisciplinar da pesquisa desenvolvida pela professora Gisele Sarti, nós chegamos à conclusão, então, que seria interessante pensar a escrita e a literatura da autora Carolina Maria de Jesus, já que a escrita dessa autora ela carrega características únicas e nos dá possibilidades de reflexão que encontra pouquíssimos pares dentro disso que nós conhecemos como cânone literário. E aqui vale lembrar da importância da literatura para a construção da ideia que temos de língua ideal, que é aquela que a escola busca alcançar. A partir dessas reflexões, então, a minha pesquisa ela ganha um novo título e ela passa a se chamar Letramento e Alfabetização, um olhar sobre os textos de Carolina Maria de Jesus.
E ela passa a ter como intuito a análise das obras da Carolina Maria de Jesus sobre o olhar das teorias de letramento e alfabetização, bem como das teorias da psicologia cognitiva, que era a revisão inicial que seria feita sobre o desenvolvimento e aquisição de escrita. Como eu disse anteriormente, a autora foi selecionada por sua importância para a construção da nossa literatura e por seu conhecido contexto sociocultural, já que ela foi escolarizada apenas até o segundo ano do ensino fundamental. E os seus textos apresentam um estilo próprio que carrega as marcas dos letramentos vividos por essa autora. Então, nós passamos a ter os objetivos de analisar os textos da Carolina Maria de Jesus sobre o conhecimento das teorias de letramento que temos estudado, bem como investigar os possíveis impactos que o contexto sociocultural da autora tem no seu modo de escrita. Para, a partir daí, pensar e refletir o que os textos dessa autora, vistos dessa forma, podem nos dizer sobre o processo de formação do licenciando em letras, bem como sobre o processo de aprendizagem de língua materna no segundo ciclo do ensino fundamental. Já que, apesar desse abandono e de todas as especificidades que cercam a literatura da Carolina Maria de Jesus, ela ainda assim escreve textos que ecoam não apenas no Brasil, mas ao redor do mundo. Temos inclusive autoras francesas que passam a escrever e a criar literaturas a partir do texto de Carolina Maria de Jesus, como Françoise Egard, que escreve uma série de cartas para Carolina, tocada e movida pelas escritas da autora, bem como uma grande mudança e efervescência e discussão da profundidade, valor e etc., do seu texto aqui em contexto nacional. Então, atualmente a pesquisa está nesse pé. Vamos olhar os textos da Carolina e fazer essas análises aí nos próximos meses. Agradeço pela atenção, muito obrigado e é isso. Obrigado.